Dia a todos, chegamos aqui finalmente ao Gênio 72, o próximo e seria o último 73, que é o Emmanuel, mas vamos hoje falar do Gênio 72, que é o Mumiá. Ele vibra no dia 11 de agosto, 23 de outubro, 30 de maio, 4 de janeiro, 18 de março. E ele vibra das 23h40 às 24 horas. Você vê que 24 horas, meia-noite, é exatamente o completando os 72 gênios. De 0 hora a 24 horas, a cada 20 minutos são 72 gênios. 3 vezes 24 dá 72, né? Porque a cada hora nós temos a vibração de 3 gênios, né? E o gênio 72, o Mumiá, eu já falei aqui os dias, né? Ele vibra então nesse horário e nós vamos vibrar com os salmos 72, 144 e 66. Né? Agora, o que ele vibra no seu sentido positivo? Esse gênio também vibra em muitos setores. Ele é grande incentivador e protetor dos trabalhos misteriosos, sigilosos e secretos. Confere sucesso nas empresas, protege os médicos, dentistas, farmacêuticos, químicos e biologistas e dá celebridade a esses profissionais. Faz curas milagrosas pelo conhecimento do ocultismo e leis naturais. Então, você vê que ele abrange um espectro muito amplo, né, de vibrações positivas. E quando a gente fala grande incentivador e protetor de trabalhos misteriosos, obviamente que está implícito aí quem trabalha com a magia branca, né? E que quer fazer bem ao próximo. E, obviamente, alguns trabalhos não são trabalhos que podem ser divulgados, que podem ser falados, porque a magia tem que ser uma coisa muito íntima, própria daquele que faz a magia, que pratica a magia para o bem do próximo, né? Então ele atua muito nesses momentos. E também alguns trabalhos, até mesmo no plano físico, no plano material, que exige a descrição, que exige ser secreto, porque senão esse trabalho não pode ser divulgado, porque às vezes até compromete a sua própria condição do trabalho. Isso tem muito a ver com as questões até ligadas a governo, a essas coisas todas. E ele também dá sucesso nas empresas, quer dizer, aquela empresa que age de forma correta é sempre estimulada a que os seus negócios sejam fluidos, né? Quer dizer, sejam fluidos, sigam normalmente, né? Com todas as suas, o encadeamento das suas atividades para ter o sucesso da empresa, né? É também importante para esse lado. E protege os médicos, quer dizer, a área médica de um modo geral, dentistas, farmacêuticos, químicos e biologistas, obviamente ele lida num plano mais elevado para a saúde. A gente sabe que nessa área médica existe aí, óbvio, não são todos os médicos, e também os médicos não são responsáveis, né? Mas há todo um esquema que começa pelos currículos das faculdades e vai até a formação do médico com um caráter meramente de receitador de remédio. Hoje já está ficando muito claro isso, né? A indústria química, petroquímica, ou melhor, a indústria farmacêutica, quero dizer melhor, ela atua muito no sentido de vender remédios. E a gente sabe, eu depois vou fazer um vídeo trazendo conhecimentos de medicina, né, natural, óbvio, em que a gente vê que tem certos remédios aí receitados, que são receitados em cima de mitos que se criam e que esses remédios causam cegueira, causam dores musculares, causam perda de memória, e isso é muito sério. Então nós vamos tocar nesse assunto mais adiante. Mas esse gênio, ele vibra aquelas empresas que produzem aqueles remédios que são verdadeiramente importantes para alguma condição, mas
a gente sabe que a grande maioria ela é feita para vender, ela não é feita para curar. Ela cura algum sintoma, mas a gente sabe que alguns sintomas são falaciosos. Esse é que é o problema. E aí se vende determinada substância que mais malefício faz do que cura. Então é isso que a gente tem que ver, que nesse caso, aqueles que são vibrados, os farmacêuticos, químicos e biologistas, são aqueles que usam a favor da cura, da boa medicina, da medicina natural. Esses são efetivamente vibrados pelo gênio Mumiá, né? Ele dá celebridade então a esses profissionais. Por quê? Porque ele auxilia na divulgação dos bons trabalhos científicos que verdadeiramente trazem o benefício para a saúde das pessoas. E a gente vê que esses trabalhos científicos muitas vezes não são nem divulgados, porque vai contrariar o interesse comercial de grandes laboratórios. Então a gente tem que ficar de olho nisso, a sociedade tem que ficar de olho, porque, olha, eu não costumo falar em teorias de conspiração, aquela coisa toda, mas parece que há no ar alguma coisa tão clara que o que dá dinheiro é a doença, não é a saúde. Se todos nós estivermos com boa saúde, não há campo para tanta venda de remédio. Eu, quando era garoto, era uma dificuldade encontrar uma farmácia, né? Vamos botar aí 50, 60 anos atrás. Eu tinha que ir comprar algum remédio, alguma coisa numa farmácia, eu tinha que pegar um ônibus. Meu pai me pedia para comprar remédio, e lá no Leme, eu morava em Copacabana, aqui no posto 5, e eu tinha que ir lá no Leme, que era a única farmácia aberta. Perto da minha casa tinha uma farmácia que eu tinha que andar 3, 4 quadras para chegar à única que tinha ali naquele pedaço. E eu me lembro que era uma dificuldade. Hoje, quer dizer, naquela época tinha muito o que chamava botequim, né? Botequim, sei lá, que é onde tem os bebuns aí bebendo todo dia e tal. Cada esquina, cada lugar tinha 1, 2, 3, tinha esses bares, né? É o famoso pé sujo, tinha muito. Agora acabaram esses bares, são pouquíssimos, mas farmácia você sai tropeçando em cada quadra que você vê. É porque a população aumentou? Não. É porque isso tornou-se uma grande negócio, porque a doença se espalhou. E aí os laboratórios se juntaram com a indústria alimentícia, ficou uma sociedade perfeita. E hoje a gente sabe que grandes grupos econômicos são donos de quem fabrica a doença, de quem promove a doença, porque dá um remédio que não cura a doença, porque muitas vezes os alimentos que são dados, né, promovem outras doenças. A gente sabe, por exemplo, o tal do glúten, que provoca muita doença autoimune. Aí você vê, de um lado, a indústria alimentícia, do outro lado, a indústria farmacêutica. É o casal perfeito para manter a doença. Que a doença é que vai alimentar esse povo, né? É que vai dar dinheiro para esses pequenos grupos, no sentido da quantidade de pessoas envolvidas. Não chegam a 1000 pessoas donas desses grandes negócios, numa população mundial de 7 bilhões e meio de pessoas. Então vocês veem que o jogo está muito desigual. Uma fortuna enorme sendo ganha com a doença das pessoas. E aí, esse gênio Mumiá vibra os verdadeiros farmacêuticos, químicos, biologistas. E eu vou dizer, o farmacêutico, por exemplo, que produz hormônio bioidêntico, é um farmacêutico que traz saúde. Porque esses hormônios sintéticos são verdadeiros venenos, que causam até câncer. E, no entanto, ninguém fala do bioidêntico. São pouquíssimos. Você entra aí na internet, tem meia dúzia de médicos que são paladinos da saúde, que falam no hormônio bioidêntico. Mas ninguém divulga. Você não vê na grande mídia a divulgação do hormônio bioidêntico. Mas aí a pessoa teve câncer, não pode tomar hormônio.
Óbvio, o hormônio sintético é um causador de câncer. E aí, porque ele não é um hormônio que está com os receptores coincidentes com aquelas moléculas do hormônio, porque eles não se encaixam 100%. Né? Isso é uma coisa importante, a gente entender que o bioidêntico é aquele que se encaixa. Agora, sabe por que essa história de bioidêntico? Não pode ser patenteado produto que a natureza produz. E o produto que a natureza produz, como não é patenteado, ninguém interessa em divulgar, porque não vai dar dinheiro. Aí quem faz? As farmácias de manipulação, uma meia dúzia de médicos, meia dúzia no sentido da quantidade dos médicos que não estão nem aí para esse tipo de medicina. E você, para ter um hormônio bioidêntico, tem que ir numa farmácia de manipulação, porque uma farmácia comum não vende o bioidêntico, isso não valeria a pena, entendeu? Aí eles têm que criar uma fórmula para criar uma molécula qualquer que não existe na natureza para poder patentear. Esse é o grande segredo. A patente segura 17 anos e ele aí vai ganhar muito dinheiro. Depois que matou muita gente, causou doença em muita gente, aí qualquer um pode produzir. Mas aí já não presta. Aliás, aquele tal do Viagra, que todo mundo fazia campanha, era um anti desses depressivos que tinha aí, que não deu certo, que eles descobriram que atuava muito para auxiliar na ereção, por causa dos seus efeitos colaterais. No sentido, ele era aplicado para um remédio na época, né, e depois foi proibido, porque era um efeito que sobrecarregava aí, a pessoa ficava com uma pressão alta e tal, e a ereção depende desse fenômeno. E aí ele falou, ó, vamos tirar ele de linha para calmante, não sei o que, depressivo, essas porcariadas todas, e aí usaram como o tal do Viagra, aí apareceu com o nome de Viagra, mas era um antigo calmante, ou sei lá, desses aí, que usa para a pessoa ficar mais calma, né? E a gente sabe que muita gente teve problemas sérios, até a morte, o óbito, pelo uso desses remédios. Então, quando fala em vibrar os farmacêuticos, químicos e biologistas, com certeza o mumiá não vai vibrar para os grandes laboratórios continuarem vendendo remédio. E outra coisa, cometendo a irresponsabilidade de anunciar remédio na televisão. É irresponsável a emissora que aceita e irresponsável o laboratório que receita, porque sabe que a pessoa que escuta, inclusive crianças, não tem capacidade de se automedicar. Aliás, é uma grande propaganda que eu estranho os conselhos regionais de medicina, o Conselho Nacional de Medicina, não ser contra isso. Por isso que a gente vê que há um conluio de uma classe de gente que não está nem aí para a saúde. Eles estão para a doença, ganham dinheiro com a doença. Porque eu nunca vi o Conselho Regional de Medicina trabalhar para proibir propaganda de remédio na televisão. Isso eu acho um absurdo, uma verdadeiro assinte contra a saúde da população. No entanto, remédios inclusive que são sérios, que causam sérias doenças e que causam sérios efeitos colaterais. Aliás, no meu entender, efeito colateral é uma palavrinha que oculta uma verdade. Efeito colateral é aquele efeito que você não consegue descobrir de imediato. Esse é o efeito colateral. Você toma um remédio para criar cabelo, se porventura ele atuar na unha do pé, você não vai saber que foi aquele remédio. Vai passar anos e anos e anos e você não vai saber. Por quê? Porque para um remédio ser sabido que ele tem efeito colateral, é preciso gastar muito dinheiro em pesquisas que são caríssimas para cada célula do corpo humano. Como que vai reagir a célula de um outro órgão que não aparece de imediato? O que que eles chamam de efeito colateral, na verdade, são reações. Ah, tomei um remédio e aumentou a pressão. Tomei outro remédio, fiquei com prisão de ventre.
tomei um remédio, fiquei com dor de cabeça. Isso é reação. O corpo reage porque ele recebeu um produto que ele não conhece. É um produto químico, não é um produto da natureza. O nosso corpo não foi preparado para absorver aquele remédio. Aí, na bula, está escrito efeito colateral. É mentira. É reação. Efeito colateral, ninguém sabe. Por isso que houve o caso da talidomida, que houve uma porção de casos que só foi ver depois. Que as crianças nasceram sem braço, sem perna, com deformações, é que descobriram os efeitos colaterais. Porque as mães tomavam o remédio, mas não atuava no feto. E depois, lá na frente, começaram a examinar, anos depois, é que foi percebido, aí foi proibido. Mas já tinha um sem número de crianças com defeitos físicos, sem braço, sem perna, enfim, toda deformada. Então isso acontece muito. E tem muitos que eles mudam a fórmula, já deixam para trás, mas o que vai acontecer ninguém sabe. Vocês sabiam que o glúten, olha só o que eu vou dizer aqui agora e pesquisa para ver. O glúten só aparece 40 anos depois, que você começa a ficar trêmulo, certo? Essas estatinas, elas causam perda de memória. Inclusive, quando a gente vai andar num avião, a gente tem que perguntar se o piloto toma estatina, porque é obrigado a fazer um exame para saber se ele tem colesterol alto. Isso a gente sabe que é mentira. O colesterol está em todo o corpo, tem que ser alto mesmo. Não existe colesterol alto, isso é mentira. O colesterol ele não faz mal a nenhum, mas vende-se isso para vender estatina. Infelizmente, a medicina que foi ensinada na faculdade continua sendo ensinada que colesterol alto faz mal, então a pessoa tem que ter colesterol baixo. Aí você vai examinar as estatísticas, as mortes por ataque cardíaco é de quem tem colesterol baixo. Então o mumiá vibra os farmacêuticos, mas é aqueles que vão provavelmente trabalhar nas farmácias de manipulação, que vão estudar a verdadeira farmácia, que aliás ela é muito importante para saber os efeitos de cada substância no corpo humano, até para conhecer o corpo humano. É o que hoje se chama de nutrologia e que não é dado nas faculdades de medicina. Mas eu não vejo os conselhos regionais brigarem por isso, nem falarem, nem discutirem. Pelo contrário, quando alguém fala alguma coisa dessa com base, é que eles vão combater a pessoa que está falando isso. Eu aqui não estou citando o nome de ninguém, pode vir falar comigo o que quiser. Olha aí, está aí na internet, está nas literaturas, está nos trabalhos científicos. Isso aí que eu estou falando é bobagem, isso aí já está provado. Eu não estou falando nada que está no ar, que eu inventei, que eu estou criando um caso com alguém. Mas a gente sabe que é um sistema que está funcionando. Então o mumiá, esse gênio 72 maravilhoso, ele atua para que venha à luz a verdade da medicina. É isso, por isso que ele vibra, olha aqui, ele vibra os médicos, dentistas, farmacêuticos, químicos e biologistas. Então, quando se vibra o mumiá, o médico está tendo luz para ver a verdade, para ver no seu consultório o que ele vai efetivamente receitar. E você sabe que, certa vez conversando com o médico, ele disse, olha, infelizmente, se eu não receitar remédio nenhum, o meu paciente não vai mais confiar em mim. Porque a propaganda de que você tem que tomar remédio é tão grande que as pessoas se habituaram a tomar remédio. Tem uma dorzinha, toma um remédio. Então não sei o que, tem um remédio. Tem uma febrezinha, toma um remedinho para baixar a febre. Não sei o que. E esquece que a febre é curativa. Mas já quer logo uma febrezinha de 38, a turma já está dando para as crianças. Eu já vi gente dar até remédio com cortisona. É um absurdo isso, mas é a propaganda, é aquela coisa, a massificação dessa história toda, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então vamos pensar nesse gênio mumiá nesse sentido da verdadeira medicina. Esse é que é o grande lance, tá? E aí ele também dá celebridade a esses médicos, a esses farmacêuticos que têm um caminho mais natural para fazer a sua
o seu trabalho, né? E ele faz curas milagrosas pelo conhecimento do ocultismo e leis naturais. Aí é o esotérico, né? Ele também atua nesse ambiente esotérico que nós atuamos na verdadeira religião, que é se interligar a Deus. Então, por hoje, eu deixo vocês com o Mumiá, para que vocês possam vibrá-lo intensamente, principalmente esses profissionais que são muito importantes para a sociedade. São os médicos, são os farmacêuticos, são muito importantes. Eu gostaria de ver todo médico se conscientizar da necessidade de conhecer a nutrologia. É muito importante isso, e também os biologistas, dentistas, etc., que atuam nessa área da saúde. São o que eu chamo os verdadeiros médicos da saúde. Esses profissionais é que a gente vê que o Mumiá vibra com muita intensidade e dá muita proteção a eles. Vou ficar por aqui, e aqui encerramos os 72 gênios guardiães da vida. O próximo vídeo que vamos fazer sobre o gênio vai ser sobre Emmanuel, que é o anjo da paz universal. Mas isso eu quero fazer um vídeo mais especial sobre Emmanuel. O meu mais profundo namastê.